No episódio anterior tivemos a nossa primeira lição prática, onde experimentámos diferentes vinhos de diferentes regiões de Portugal para percebermos o efeito que a temperatura pode ter na produção de vinho. Mas hoje começamos a explorar uma região de Portugal especificamente e vamos experimentar 3 vinhos que são são exemplos muito interessantes da variedade de vinhos que se produzem naquela região. E essa região é o vinho verde. O vinho verde é aquela bebida tradicional das tardes de verão, do peixe grelhado. São vinhos com uma grande acidez, com notas cítricas, que se bebem muito bem porque são espetacularmente leves. Aliás, têm o problema de acabarem muita bebedeira inesperada. Mas hoje vamos tentar perceber o que é exatamente a região do vinho verde, a variedade de vinhos que lá se produzem, e vamos ver 3 exemplos muito clássicos, particularmente clássicos, de vinhos daquela região. Lição número 5. Vinho verde. O vinho verde tem um grande mito à sua volta, que é que tem esse nome porque é produzido com uvas que ainda não estão maduras. E isto é verdade em parte, mas desmistificamos desde logo, a região do vinho verde chama-se vinho verde única e exclusivamente porque tem muitas árvores e, portanto, passa a ideia de ser um mar de verde no Minho. Sim, o vinho verde já agora é a região do Minho, ou seja, a região à volta do rio Minho. Partilha muitas castas e muitos tipos de vinhos com Nuestros Hermanos na Galiza, mas é uma região muito própria, onde os vinhos são produzidos de uma forma ainda muito tradicional e onde só recentemente começaram a chegar algumas inovações no mundo do vinho. Não vamos experimentar aqui vinhos muito diferentes daqueles vinhos verdes tradicionais que nós conhecemos. Vamos deixar algumas dessas surpresas para outros episódios e para outras lições, nomeadamente quando falarmos de vinhos naturais, em que vamos experimentar algumas coisas muito interessantes que andam a ser feitas na região do vinho verde, como em todas as outras regiões de Portugal. Há este mito do vinho verde como um vinho que é produzido com uvas que ainda não estão maduras, porque o vinho é muitas vezes ácido, tem uma acidez muito boa, muito própria da baixa temperatura a que o vinho é produzido, da região, mas também são vinhos com um sabor relativamente amargo, que é uma coisa interessante que também vamos explorar. Não são propriamente vinhos muito doces. Os vinhos que eu vos pedi para comprarem são um monocasta de Alvarinho, uma grande casta da região do vinho verde, um blend de Alvarinho, Loureiro e qualquer outra casta e, finalmente, um vinho verde tinto, uma coisa muito pouco comum, que no nosso caso será um monocasta vinhão e é isso que eu espero que tenham comprado. Os vinhos especificamente que vamos provar são os seguintes. No caso do nosso monocasta Alvarinho, escolhemos o Muralhas de Monção, de 2018, um vinho típico da adega cooperativa regional de Monção e da sub-região de Monção e Melgaço no vinho verde, que no nosso caso nós comprámos uma meia garrafa por 2,69€, portanto é um vinho extremamente acessível, muito barato. O segundo vinho, ou seja, o nosso blend, no nosso caso é um Quinta da Lixa Escolha 2018, que tem Alvarinho, Loureiro e Trajadura, e nós vamos perceber o que é que isto significa mais tarde, e a diferença que isto vai fazer em relação ao primeiro vinho verde branco, que é o tal monocasta Alvarinho. E o nosso vinhão é um vinhão de 2018 da adega cooperativa de Ponte de Lima, ou seja, da sub-região do Lima, que é um vinho tinto. Há essa questão, não se enganem, existem vinhos verdes tintos e neste caso nós queremos um monocasta vinhão, uma casta típica daquela região. O Quinta da Lixa Escolha 2018 custou-nos 2,45€ e no caso do vinhão 2018 da adega cooperativa de Ponte de Lima, este vinho custou-nos 2,99€. Indo ao primeiro vinho, este é um vinho que é 100% Alvarinho. O que é que isso significa exatamente? O Alvarinho é uma casta que tem uma irmã, como acontece muitas vezes nesta questão do vinho verde, que se chama Alvarinho
na região da Galiza e noutras regiões espanholas, que é uma casta que nos vai resultar num vinho extremamente aromático, com notas muito cítricas e numa uva que amadurece muito cedo e que, portanto, nos vai dar uma grande acidez e uns taninos muito baixos e um vinho muito pouco encorpado, um vinho bastante leve. Os melhores exemplos de expressão dos monocastas alvarinhos vão ser ao mesmo tempo frutados e florais. O que é que isto significa? Vamos ver notas de flor de laranjeira e da laranja propriamente dita, vamos ver as notas da folha do limoeiro e ao mesmo tempo do limão propriamente dito, etc. Quando vai envelhecendo, vamos ver casca de laranja seca, vamos ver maçã verde, etc. Portanto, a ideia aqui é que consigamos aproveitar esta grande acidez deste vinho e o baixo caráter tânico para percebermos exatamente a expressão aromática destes vinhos. Os vinhos alvarinho e, de modo geral, os vinhos brancos da região do vinho verde devem ser servidos a uma temperatura relativamente baixa. Algo abaixo dos 12 graus será ideal. Porquê? Porque, sendo vinho branco, primeiro podemos pô-lo fresco à vontade, porque este caráter aromático se vai continuar a sentir de uma forma muito boa quando a temperatura do vinho descer. E, ao mesmo tempo, até vai permitir que no nariz estas notas florais saltem muito mais à vista e este caráter cítrico do vinho salte muito mais à vista. Escolhemos o Muralhas de Monção até porque é um exemplo clássico deste tipo de vinho, é um dos vinhos mais consumidos em Portugal, é um dito vinho de massas, por assim dizer, que é bastante barato e é o acompanhamento perfeito para uma salada, para um peixe grelhado, para vegetais relativamente ácidos, porque vai funcionar de uma forma muito interessante com estes acompanhamentos e é muito comum encontrarmos este vinho em qualquer restaurante que sirva peixe grelhado. E é efetivamente a sua grande complementariedade é com este tipo de pratos, ou seja, pratos que com um vinho mais pesado, com um vinho branco mais seco e mais pesado, poderão cair, ou seja, o vinho poderá sobrepor-se aos sabores do peixe, aos sabores de uma salada, etc. Mas neste caso aquilo que vamos ver com o vinho verde é que este caráter ácido e cítrico vai complementar de uma forma muito boa os sabores de um peixe grelhado, de uma salada, etc. Ou seja, de qualquer outra coisa que também seja ácida e cítrica. Portanto, estamos aqui a fazer um pairing por complementariedade e não por contraste. Já agora, Muralhas de Monção também costuma ser a minha escolha sempre que estou num restaurante de sushi. Funciona muito bem com peixe cru e mesmo com alguns sabores mais picantes do wasabi, etc. Vai funcionar muito bem esta escolha com esse tipo de comida. Ora, passando à visão, então, ou seja, olhando para o vinho relativamente com o copo inclinado sobre uma superfície branca, nós podemos ver logo à partida o vinho é quase transparente, é quase translúcido. É uma coisa muito interessante que nós vemos nestes vinhos, que é como tem um teor alcoólico muito baixo, neste caso estamos a falar de 12,5% de álcool de volume, o vinho em si é extremamente líquido. O líquido é extremamente líquido, isto parece um bocadinho um paradoxo, mas se já ouviram os outros episódios vão perceber que estamos a falar sobretudo da sensação física do vinho. E isto é uma coisa que se vê perfeitamente, o vinho é quase translúcido, a cor é muito, muito pálida. Falamos de um verde amarelado extremamente pálido, para além do limão, parece quase uma limonada quando olhamos para ele. E vemos que ele se comporta, se rodarmos o nosso copo, conseguimos confirmar essa leveza, porque o vinho mexe-se quase como se fosse água. É relativamente fácil confundir isto e o problema é que se bebe como água. Isso pode ser problemático para algumas pessoas. E agora vamos então passar ao nariz. Um alvarinho, through and through, um vinho extremamente cítrico, logo à partida. Temos aquelas notas de folhas, aquelas notas muito aromáticas. Parece que estamos a cheirar uma flor de laranjeira, a flor de um limoeiro. Não sei se alguma vez experimentaram, mas da próxima vez que estiverem perto de um limoeiro, tentem tirar uma folha do limoeiro, porque tem um cheiro muito interessante, muito próximo da casca do limão. É um vinho, lá está, a acidez vem logo ao de cima, é um daqueles vinhos que, embora tenha uma boa acidez, não é feito para se envelhecer, ou seja, este vinho é para ser bebido logo, fresco, com amigos, numa qualquer ocasião. É um vinho que se bebe muito bem sozinho, não precisa necessariamente de comida.
mas vamos agora tentar confirmar estas notas no palato. Mas é sobretudo um vinho que se distingue pelo seu caráter muito aromático, extremamente floral, muito mais do que pelas notas de fruta. Ora, na boca, um vinho muito leve. Logo para começar é isso que notamos. O vinho parece água. É interessante ver, não sei se terão feito a prova do episódio anterior, mas se fizeram, terão percebido a influência que a temperatura tem nos taninos. Este vinho é muito pouco tânico, ou seja, não provoca uma grande sensação de secura na boca comparado com os vinhos tintos ou mesmo e depois vamos ver, com outros vinhos brancos que poderemos analisar noutros episódios. É um vinho muito pouco tânico, em que a acidez, nota isto, deriva sobretudo das baixas temperaturas da região de Monção e Melgaço, que é por excelência a região de produção dos vinhos verdes 100% alvarinho, e as baixas temperaturas de lá vão-nos dar esta grande acidez da uva. Estas notas muito aromáticas, estas notas da flor da laranjeira, da flor do limoeiro, estas notas cítricas confirmam-se e podemos ver ainda na boca uma nota interessante que não se verifica necessariamente no nariz, que é a maçã verde, a casca de maçã, que é uma coisa que está relativamente pronunciada aqui, que espero que estará mais pronunciada no segundo vinho que vamos provar, mas que já se começa a ver e que ajuda a esse caráter acídico e a esse caráter cítrico deste vinho. É um vinho muito bom, que novamente eu acompanharia com uma salada verde, com um peixe grelhado, assim uma coisa relativamente delicada, porque este vinho também é um vinho de sabores delicados. Se notarmos, este vinho praticamente não tem um final. Não ficamos com um grande sabor na boca depois de o bebermos. Isso é muito típico de vinhos pouco tânicos e é novamente uma forma de considerar, porque podemos ter uma grande dúvida entre será que aquilo que estamos a sentir na boca é taninos ou é a acidez. Nós confirmamos que é a acidez porque o vinho não tem um grande final. Se fosse a secura própria dos taninos, nós teríamos um final muito mais prolongado de sensação na boca. Mas esta acidez até é ligeiramente efervescente. Deixa efetivamente uma sensação na nossa boca como se tivéssemos bebido uma limonada ligeiramente gasificada, etc. É muito interessante ver que há determinados produtores na região do vinho verde, isto não é o caso da Adega Cooperativa de Monção, mas há determinados produtores mais pequenos que começam a fazer espumantes de vinho verde. E é muito interessante ver espumantes 100% alvarinho, em que estas notas cítricas e de efervescência quase que fazem parecer que estamos a provar uma limonada. Se tiverem essa possibilidade de algum dia vir a experimentar isso e que tenho a certeza que noutros episódios poderemos analisar. Mas, em suma, é um vinho muito interessante, muito exemplificativo daquilo que é o clássico 100% alvarinho, notas de flor de laranjeira, flor cítrica, folha dos citrinos, muito mais do que a fruta propriamente dita, e na boca esse caráter da maçã, alguma secura, mas muito pouca, e uma grande acidez. Um vinho muito interessante para ser bebido, sinceramente, a uma temperatura baixa em qualquer altura. Se estiver calor, bebam vinho verde. Se não estiver calor, não bebam vinho... Aliás, se não estiver calor, bebam vinho verde também, porque quer dizer, isto bebe-se em qualquer altura. Mas é um vinho muito, muito interessante, muito leve, muito cítrico e uma grande porta de entrada para aquele amigo que vocês têm que não aprecia vinho. Digam-lhe, olha, isto é tipo uma limonada. E ele vai adorar, de certeza. Passando então ao nosso segundo vinho. O nosso segundo vinho já é um outro exemplo do que é trabalhar o vinho verde, ou as castas do vinho verde, um bocadinho mais para além do alvarinho. Ou seja, já falamos de vinhos ligeiramente mais trabalhados, em que o enólogo já tem uma intenção um bocadinho mais pré-determinada por trás, a intenção de fazer um vinho. Ou seja, enquanto que o primeiro vinho que nós provámos, o tal 100% alvarinho, é um vinho que deixa a casta e as suas características florescer, este vinho, que já é um blend, no nosso caso é o Quinta da Lixa Escolha 2018, recordo, já é um blend do alvarinho com loureiro e com uma outra uva, que é a trajadura, mas que neste vinho se vai notar pouco, daí o termo escolhido. O loureiro é a segunda grande casta da região do vinho verde, dá notas muito mais frutadas do que no caso do alvarinho, já vamos aqui sentir muito mais o sabor a fruta, penso, e loureiro, como o nome indica, tem uma nota particularmente interessante, que é relativamente incomum, que é a nota do louro,
Ou seja, quando o cheiramos, o vinho vai ter essa nota mais aromática, que é ou seja, embora o vinho em si vá ser mais frutado, vamos continuar a ter uma nota aromática muito forte, que é a nota do louro, que é uma coisa relativamente rara. Portanto, aqui já vamos ver um vinho um bocadinho mais trabalhado, um bocadinho mais maduro, onde a fruta já vai estar um bocadinho mais madura. Se calhar, em vez de encontrarmos a tal flor de laranjeira, já vamos encontrar só laranja ou já vamos encontrar casca de laranja madura, etc. Portanto, vamos ver se isto é efetivamente um exemplo interessante. Provavelmente vai ser um vinho menos ácido do que o primeiro, só porque o Alvarinho resulta em vinhos excepcionalmente ácidos e o loureiro já não tem esse caráter de acidez tão forte. Este blend Alvarinho-Loureiro é uma coisa muito, muito tradicional na região do vinho verde, porque resulta num vinho que, sendo menos ácido, tem mais espaço para se exprimir em termos de fruta, em termos de flor, em termos dos outros sabores que o produtor quiser inserir. No nosso caso, provavelmente por causa da trajadura, vamos notar uma nota particularmente forte de maçã verde, ou uma nota de madeira, mas isso é só porque são as notas clássicas desta casta, que também é uma casta muito comum em Portugal, como a terceira parte de um blend de castas. Portanto, vamos olhar. Logo à partida, o vinho já é menos translúcido do que o primeiro, ou seja, já é um vinho que vai ter um bocadinho mais de corpo, não muito mais, porque continuamos a falar de um blend com muito alvarinho, mas aqui com o loureiro e com a trajadura já vamos ver mais peso neste vinho. O vinho tem uma característica muito interessante que é muito própria dos vinhos que são produzidos com loureiro, que é, embora não seja um vinho espumante, é um vinho ligeiramente efervescente. Eu servi este vinho há aproximadamente 15 minutos e neste momento já tenho bolhas à volta na borda do meu copo e vejo uma clara efervescência a vir do fundo do líquido para a superfície. Isto é muito próprio do loureiro. Também pode ser sinal de que o próprio produtor pode ter escolhido adicionar um determinado tipo de ácido que lhe concede uma efervescência, só para tornar o vinho mais atraente ao comprador. Isto acontece muitas vezes com alguns vinhos de menor qualidade, vamos ver se esse é o caso. Novamente, o vinho que estamos a provar é o Quinta da Lixa Escolha 2018, Alvarinho, Loureiro, Trajadura, mas o vosso vinho pode ser um outro blend qualquer de Alvarinho, Loureiro e potencialmente outra casta. A cor é ligeiramente mais forte, mas apenas ligeiramente mais forte que no caso do primeiro vinho. Novamente, o loureiro também não é uma uva muito tânica, sendo uma uva branca, também não é uma uva branca muito tânica, portanto, não vamos ver grande diferença em termos de cor. Vemos só essa questão das bolhas. Vamos ver no nariz como é que se comporta. Sentimos as mesmas notas da flor de laranjeira do caso do alvarinho, mas aqui com o loureiro já vemos alguma evolução de fruta, ou seja, já começamos a ver este caráter cítrico já se começa a desenvolver muito mais em termos de fruta do que propriamente em termos de flor ou de folha. E com o loureiro também vemos uma nota nova, muito interessante, muito típica também em muitos vinhos brancos, e que é uma nota que eu aprecio particularmente, que é uma nota de pêssego. Ou seja, este vinho tem um ligeiro aroma, um ligeiro cheiro a pêssego, e uma outra nota, que também já vimos no caso do alvarinho, portanto pode ser a influência do alvarinho, mas que suspeito que será a influência da trajadura, sabendo que este vinho tem trajadura, que é uma nota muito comum, que é a nota da casca de maçã verde. Novamente, vai ser um vinho ácido, esperemos que não tão ácido quanto o 100% alvarinho que experimentámos anteriormente. Vamos ver como é que se comporta na boca. É um vinho ligeiramente mais encorpado do que o primeiro vinho que provámos, ou seja, menos leve, mas muito pouco menos leve. Ou seja, esse peso adicional não é um peso propriamente muito perceptível. É um vinho mais seco, curiosamente mais seco do que o 100% alvarinho. Aliás, uma secura que muito sinceramente não aprecio particularmente neste estilo de vinho, porque acho que não combina muito bem com as notas florais e com as notas de fruta que o loureiro teoricamente traria à superfície. E a efervescência do vinho, muito sinceramente neste caso, parece uma efervescência química, ou seja, uma efervescência resultante não necessariamente da casta loureiro por si só, mas de um ácido que pode ter sido adicionado ao vinho posteriormente para o tornar mais atrativo para o consumidor. Infelizmente não parece um vinho particularmente bem conseguido, não tem final, e a nota prevalecente é a nota muito mais de maçã verde do que qualquer outra coisa. Deixa de se notar a nota de pêssego, deixa de se notar o caráter forte da fruta
e muito sinceramente espero que tenham tido uma experiência diferente com o vinho que escolheram no vosso caso. Mas, no vosso Alvarinho Loureiro, aquilo que provavelmente encontrarão já são alguns tons de pêssego, uma nota muito comum nos vinhos que exprimem loureiro. Já serão notas muito mais frutadas do que propriamente a flor ou a folha que provaram no 100% Alvarinho. Ou seja, já têm aqui um vinho mais trabalhado, um vinho mais bem conseguido do ponto de vista da expressão de sabores da região do vinho verde, e um vinho que talvez já se pudesse juntar com frango grelhado, com algo de uma carne ainda relativamente delicada, mas já poderiam talvez fazer essa mistura. E este vinho em particular que eu provei, o Quinta da Lixa, pede comida. Ou seja, preciso de alguma coisa para combater esta secura e esta acidez e esta bolha menos bem conseguida, talvez. Agora passamos ao nosso terceiro vinho. O terceiro vinho já é uma coisa completamente diferente dos outros estilos de vinho verde que experimentámos, logo à partida, porque primeiro não é um vinho verde branco, é um vinho verde tinto. E isto é uma coisa particularmente interessante porque não é muito comum comprar-se e beber-se vinho verde tinto. Eu espero que esse preconceito que existe à volta do vinho verde tinto possa ser um bocadinho reduzido com esta prova que agora vamos fazer. O vinho verde tinto é tradicionalmente feito com esta casta muito típica da região do vinho verde, que é o vinhão. E vinhão porque o vinho resulta... alguns exemplos mais caseiros são conhecidos como vinhos relativamente carrascões, ou seja, o que é que eu quero dizer com carrascão, já agora? Um vinho seco, ácido. Quando um vinho é extremamente seco e extremamente ácido, pode ser um mau sinal. Mas o vinhão é muito conhecido por estar muito associado às celebrações típicas da zona do vinho verde, ou seja, é um vinho que normalmente se produz em casa, nunca teve grande expressão comercial. Agora começa-se a ver alguns exemplos muito interessantes de vinhão a chegar ao mercado, e este vinhão da Adega de Ponte Lima espero que seja um exemplo muito interessante disso. Passemos então ao vinhão. Olhando para este vinho logo à partida, aquilo que nos parece interessante é a cor. Este vinhão tinto, tem uma cor muito, muito característica, que é uma cor vermelha muito forte, rubi, púrpura, aliás, um púrpura muito escuro, com uma descoloração extremamente rosada, cor-de-rosa nas bordas. Aviso-vos desde já, este vinho vai-vos deixar uma marca ou nos dentes ou na língua, portanto, se estão num primeiro encontro, não é o vinho mais recomendável, a menos que a outra pessoa também beba. Aí podem encontrar união no vinhão. Mas é um vinho que, novamente, parece leve. É um vinho que tem este aspecto, não espero que isto vá ser um vinho muito tânico, o vinhão, porque a casta não é particularmente tânica. E espero que vá ter alguma acidez. Agora, esta cor muito escura é uma característica desta casta que normalmente não se nota na boca. Ou seja, se é verdade que a maior parte dos vinhos muito escuros são particularmente tânicos, não esperemos que isso vá acontecer no vinhão, por alguma razão muito própria da casta. A casta resulta em vinhos particularmente escuros, particularmente rosados, com uma cor particularmente forte, mas que na boca não se verificam necessariamente em grandes taninos. Um vinho leve que deixa alguma espuma, novamente uma coisa muito interessante, que nos pode indicar alguma acidez, e vamos ver como é que ele se comporta no nariz. Logo à cabeça é um vinho com um teor alcoólico relativamente forte, ou em que o álcool sobressai bastante, mas, não obstante, notamos umas notas muito engraçadas e muito bem conseguidas. Conseguimos ver aqui violetas, conseguimos ver aqui rosas, um aroma particularmente floral, pouca fruta, curiosamente, que era algo que eu estava à espera, que tivesse mais fruta, mas no nariz não me parece ter muita fruta. Um vinho extremamente aromático, mas a pouca fruta que se nota é muito próxima do pêssego, é muito próxima daquilo que em inglês se chamam as frutas de rocha, porque têm um caroço como os pêssegos, como as ameixas, etc.
E é isso que eu noto aqui, pêssego, ameixa, mas ainda num estágio de amadurecimento muito baixo, ou seja, um pêssego que ainda não está completamente maduro, uma ameixa que ainda não está completamente madura, alguma cereja que ainda não está particularmente madura. Portanto, quando temos essa fruta menos madura, como vimos aliás no episódio anterior, temos, pelo contrário, os aromas aromáticos muito fortes. E aqui o que notamos é essa tal flor de pessegueiro, a flor da cereja, a flor da ameixa, ou seja, notas muito interessantes, muito pouco típicas em vinhos portugueses, deve ser notado, especialmente neste caráter mais aromático. Vamos ver como é que se comporta na boca. Um vinho que, para um vinho tinto, é bastante pouco tânico. Ou seja, não se sente particularmente essa secura típica dos vinhos muito tânicos. Sente-se, isso sim, uma grande acidez na boca. É um vinho bastante ácido, mas que funciona muito bem, por exemplo, com um prato de peixe. É um género de vinho que eu juntaria com um prato de peixe, ainda com um peixe assado, etc. Nota-se particularmente bem esses tais tons mais florais, menos frutados, por assim dizer, do vinho. Nota-se um bom final que continua com estas notas da flor de cerejeira, com estas notas da flor do pêssego, etc. Relativamente um vinho equilibrado. Ou seja, um vinho com um bom equilíbrio, embora não tenha esses taninos fortes, em que a acidez é relativamente contrastada pelo peso do vinho. Não é um vinho muito pesado, é um vinho tinto leve. E é, novamente, o género de vinho que se beberia muito bem por si só, sozinho. Nem precisa propriamente de um grande prato de peixe, mas poderia perfeitamente ser complementado com um prato de peixe. Um exemplo muito interessante da variedade de uvas tintas que nós temos em Portugal, e é um exemplo muito interessante de um vinho tinto pouco conhecido, com pouca expressão comercial, que tem aqui uma boa porta de entrada para qualquer pessoa que não goste particularmente de vinhos tintos ou que está a tentar descobrir os vinhos tintos. Este vinho, com a sua forte acidez, vai ser muito interessante para qualquer pessoa que já goste de vinho verde branco e que se queira começar a iniciar nos tintos. É uma boa opção. Eu serviria este tinto, já agora, a uma temperatura bastante mais fresca do que aquela que serviria normalmente vinhos tintos. Ou seja, serviria este vinho tinto, este vinhão, por volta dos 12 graus, 10 graus, ou seja, fresco. Porquê? Porque penso que essa temperatura permitirá que este vinho seja melhor experienciado e que essas notas florais sejam melhor experienciadas em detrimento da acidez que pode efetivamente dominar muito o palato. Em suma, 3 exemplos muito interessantes, 3 formas muito clássicas de se fazer vinho verde: o 100% alvarinho, o alvarinho com loureiro e o vinho tinto, o vinhão, que nos mostram que esta região do vinho verde tem, primeiro, uma grande variedade de vinhos, ou seja, estes 3 vinhos, especialmente os 2 primeiros, como é óbvio não vamos estar a comparar com o vinho tinto necessariamente, mas os 2 primeiros vinhos são particularmente diferentes entre si. A introdução da segunda casta loureiro, que é a grande segunda casta por preferência na região, mostra-nos logo que estes vinhos conseguem ter uma grande amplitude de sabores e uma grande amplitude de evolução de sabores. E vinhos que continuam a ser extremamente leves, mesmo no caso do vinhão, são vinhos extremamente leves que podem perfeitamente ser bebidos sem comida e que são uma expressão muito interessante de uma região que ainda é muito pouco conhecida e à volta da qual ainda existem muitos mitos, que é a região do vinho verde. Se a seguir a isto quiserem experimentar mais algumas coisas interessantes, eu recomendo particularmente que tentem encontrar um espumante de vinho verde. É um tipo de vinho que não é minimamente clássico, não é minimamente tradicional, mas há muitos espumantes a serem feitos com 100% loureiro ou 100% alvarinho, e já agora há um produtor que eu gostava de recomendar, que é o Aphrós, APHR, que faz espumantes de vinho verde muito interessantes, que podem ser este segundo nível para encontrar mais alguma sofisticação nesta região que tem, como vimos hoje, tanto para oferecer. No próximo episódio vamos ter uma coisa um bocadinho diferente, uma coisa um bocadinho especial e, portanto, não precisam comprar 3 garrafas de vinho para o próximo episódio. Vamos ter uma conversa com uma pessoa, vão acompanhando nas redes sociais para perceberem mais sobre o que é que se vai tratar, o que é que vai acontecer. Até lá, continuem a enviar-nos os vossos comentários, sugestões para a página do Facebook, para o e-mail, para onde quiserem, para as redes sociais e especialmente sugestões para os próximos episódios. Que tipo de vinhos ou que tipo de bebidas alcoólicas é que gostariam de ver
aqui a serem abordados. Se têm ideias, se têm comentários, que vinhos é que vocês experimentaram neste episódio, que vinhos é que experimentaram nos episódios anteriores e que novos vinhos é que nós devíamos todos experimentar. Porque afinal o que nós queremos é mais sumo de uva diferente para beber. Obrigado e até lá.